Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz, mais uma vez. E vamos para a parte final da nossa escola sabatina. E a proposta para hoje é o Êxodo 31. Semana passada, obviamente, foi o Êxodo 30. E o principal objeto que se estuda no 30 foi o altar do incenso. O altar do incenso era um altar que havia no templo, que ele significava, basicamente, o nosso relacionamento contínuo com Deus, já que ele representava as orações, né? As orações eram um incensário que ficava queimando, um incenso representando as nossas orações. Por isso que ele é tão importante, que ele representava o dia a dia ao lado do Senhor, a gente seguindo o Senhor com as orações. O altar do holocausto, que era também um altar importante, mas ele representava o início, o arrependimento, que você chegava ali com o animalzinho, apresentando o seu arrependimento para se manter ao lado do Senhor. E aí a mensagem do santuário, a mensagem do tabernáculo, ela é muito profunda. Ela representa muito naquele tempo e também nos dias de hoje para nós. Hoje nós estamos naquela fase do altar do incensário, ou seja, nós estamos todo dia buscando o Senhor através daquele altar, através da igreja aqui. Mas, deixando o 30 para trás, vamos se ater ao 31. É um capítulo, não é muito longo, é apenas 18 versículos. E ele, basicamente, ele fala sobre as instruções finais do Senhor para Moisés, já que Moisés passou 40 dias ali no monte, recebendo instruções do Senhor. Entre as instruções do Senhor estava a construção do tabernáculo, os seus utensílios, a separação de Arão para o sacerdócio, seus filhos e suas roupas e tudo mais. Era um preparo todo especial para começar a igreja do Senhor assim, de uma maneira organizada, né? Ou seja, o povo buscar o Senhor com todos os requisitos. Vou fazer uma pequena oração, irmão, pode ficar à vontade. Senhor Deus, poderoso Criador, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui aprendendo da tua palavra. Senhor, nesse momento que vamos ler os teus textos santos, sagrados, que o que venha a ser extraído das tuas santas escrituras seja para orientação nossa, para criar raízes nos nossos corações e sirva de orientação para o nosso relacionamento contigo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça compreender, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, depois de muitas instruções, que começa lá no capítulo 25, praticamente, antes do capítulo 25, muitas instruções que o Senhor estava dando para Moisés. Esse é o último capítulo, praticamente, dessa primeira etapa. É tanto que no capítulo 32, Moisés volta com as tábuas, e quando chega, tem um bezerro de ouro lá. Aí o Senhor depois chama Moisés de novo. Mas deixando isso para trás, vamos se ater ao capítulo 31, que o início, o Senhor, está tudo pronto. As instruções foram dadas, aí agora o Senhor chama duas pessoas especiais, habilita para fazer tudo o que o Senhor planejou. O templo, os mobiliários e as roupas, tudo coisas finíssimas, e naquela época não havia indústria, não havia algo assim para fazer algo da magnitude que o Senhor pediu. Era para fazer algo em ouro, não tinha uma indústria, não tinha, mas aí veja o que acontece. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Rum, da tribo de Judá.
Esse foi uma das pessoas que o Senhor chamou. Quando você perguntar quem foi que construiu o tabernáculo e botou o ouro, determinou tudo lá, foi o Bezaliel, né? Bezaliel, ou seja, Bezalei, né? Bezaliel, que é assim, outro chama Bezaliel. E depois ele chama mais um outro, vamos continuar com a leitura. E enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todos os artifícios. Ou seja, o Espírito de Deus não é só você, não é só o Espírito da cura, não é só o Espírito de pregação, não é o Espírito... Existe muito Espírito de Deus, Espírito Santo e dons que o Senhor pode habilitar as pessoas. Tem pessoas que fazem coisas que você jamais, você pensa que é uma coisa sobrenatural, e é mesmo, quase sobrenatural, fazer tudo aquilo. Deus, e não é pessoas, nem pessoas crentes, é pessoas comuns, pessoas que pegam um pedaço de madeira e transformam numa pessoa, só com as mãos, né? Pega um pouquinho de tinta, faz você assim na parede, com todos os detalhes, são habilidades que o ser humano consegue através do poder de Deus. Mas essa habilidade aqui o Senhor deu para duas pessoas, naquela época, construir o templo. Eram pessoas comuns. Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Bezaliel foi incumbido principalmente para isso. Continuando 5. E em lavramento de pedras, para engastar em artifício de madeira, para trabalhar em tudo do que lavou. Ou seja, no templo havia também madeira, né? Algo feito de madeira, de ouro, de pano, de tecido, e tudo isso era bronze, prata. E eis que tenho posto com ele a Eliabe, filho de Alisamã, da tribo de Dan. Ou seja, Belaziel e Elioabe, Belaziel da tribo de Judá e Elioabe da tribo de Dan, foram os líderes da construção. Foram as pessoas que, com certeza, eles buscaram outras pessoas para ajudar, que era uma tarefa grande, mas eles eram como se fosse o engenheiro da obra, os dois. E aí eles iniciam, ou seja, Deus dá toda uma habilidade para esses homens fazer tudo que é possível fazer com ouro, com prata, com bronze, com madeira, tecidos e tudo mais. E eles foram separados para essa função. 7, né? A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre todos os móveis da tenda. E todos os móveis da tenda, ou seja, todos os móveis, eram 7 móveis que tinha na tenda, no congregação. A entender, lá fora tinha uma pia para se lavar, tinha um altar do holocausto, dentro da congregação tinha uma mesa com os pães, do outro lado o candelabro e no centro o altar do incensário. E lá atrás a arca da aliança com o propiciatório, né? Que nada mais era do que a tampa da arca. Esses eram os principais mobiliários do templo que eles fizeram. É claro que tinha também os pequenos mobiliários que auxiliava esses grandes mobiliários. Por exemplo, tinha lá no altar do holocausto, tinha tipo um garfo, né, que pegava as brasas, tudo bem, tudo mais. E para o altar do incensário tinha um óleo especial também, que foram eles que desenvolveram, um incenso, aliás. Para as lâmpadas tinha um óleo também especial, enfim, era tudo a receita exclusiva para funcionar o templo. E a mesa com os meus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios. E
e a pia com a sua base, né? Então aqui está tudo relatando os detalhes e o que eles deveriam fazer. E o 11, nessa primeira fase aí, o versículo 11, e as vestes do ministério, aliás, o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que tenho mandado. Ou seja, esse incenso, como já falei, ele tinha uma receita especial, que era feito apenas para aquele incenso. Ele representava a pureza das nossas orações. E ele subia até o céu, como um pedido de perdão ou como nosso relacionamento com Deus. Era o objetivo. Agora nós vamos para o 12, versículo 12 ao 18, que depois que o Senhor dá todas essas instruções, o Senhor reafirma o dia de hoje como um dia de relacionamento com Deus, como se fosse algo, símbolo de uma aliança e obediência que temos com Deus, um tempo para Deus. E aí diz, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Lembra que o Senhor lá no capítulo 18, no capítulo 20, ele dá os 10 mandamentos com essa mesma ordem. Moisés relata que o Senhor fez isso. Aqui o Senhor, ele verbaliza. O único mandamento que ele fala, depois dele dar os 10, é o quarto. No final das suas instruções, ele reafirma que o sábado é um dia de repouso, de relacionamento para com Deus. Ou seja, essa é a quinta vez que o sábado aparece na Bíblia, pelo menos até onde lemos, até o Êxodo. Do Gênesis até o final do Êxodo, ele aparece 7 vezes nesses 2 livros. Dessas 7 vezes, apenas a primeira vez, que é lá no Gênesis, ele aparece como uma descrição, né? Deus descrevendo que criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Ele não diz para que a gente descanse, ele apenas diz que descansou. É apenas uma descrição. Mas, em seguida, todas as vezes que aparece, vamos ver lá no... Até fiz uma listinha aí, filho, você pode botar Gênesis 2:2, que é a primeira vez que aparece como um 7º dia, e aparece como uma descrição. E o Senhor, ao terminar tudo, e havendo Deus acabado o 7º dia, toda a obra que criaram, descansou. Tudo bem, não disse que a gente deveria. Mas já no Gênesis, no Êxodo 16:23, ele já aparece como uma norma. Não apenas como uma descrição, mas como uma norma. Veja que é uma ordem do Senhor. E ele disse-lhe, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso santo, é o sábado do Senhor. E o que tiveres de cozer, e o que quiseres de assar, né, em água ou cozinhar, deveis fazer até a sexta-feira. Então é a primeira vez que aparece o sábado, antes dos 10 mandamentos. É bom dizer que os 10 mandamentos só é a partir do versículo 20. E ele já aparece como uma norma e como um teste. Diz que é um teste para saber se vocês são obedientes. Esse teste era tipo, amanhã, sexta-feira, vocês não vão colher o maná. Então aparece como um teste da nossa obediência. Pela terceira vez o sábado aparece aí no Êxodo 16:23. A quarta vez que aparece, aliás, a terceira vez que aparece,
é nos 10 mandamentos, né? Não preciso nem citar, é o versículo Êxodo 20, versículo 8, aparece como a descrição, a visão que Deus deu a Moisés. Está aí, lembre disso, para santificar. A quinta vez que aparece, aliás, a quarta, é lá no Êxodo 23, 12. E Deus apresenta como um alívio para o povo e para os escravos e até para os animais. Veja, 6 dias fará o teu negócio, o teu trabalho, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu animal, o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. As pessoas naquela época tinham escravos, e tinha pessoas que moravam na casa dele como estrangeiro, de favor, digamos assim. E aí aquelas pessoas ajudavam, mas essa é a 4ª vez que aparece o 7º dia, de uma maneira normativa, como ordem. E finalmente aqui dentro do que estamos lendo, é o Êxodo 31, 13, aparece de novo como forma normativa, como um sinal entre Deus e o seu povo, como um sinal de Deus, como um contrato sagrado que relaciona um povo com um Deus, e que Deus é esse, o Deus de Israel. Esse tempo com Deus, apesar do mundo desprezar aí fora, mas ele é muito significante. É claro que existe entendimento de que isso ficou para os israelitas. Não, mas isso é eterno, porque os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, como vamos ver lá na frente, eles foram para sempre. E por isso que ele prevalece nos 4 cantos da terra, mesmo com poucas pessoas. Mas Deus não deixou que essa chama se apagasse. Apesar da Bíblia ter sido escrita por pessoas que não guardam o 4º mandamento, não observa, mas ela permanece lá, na Bíblia católica e na Bíblia protestante, em todas. E, portanto, muito importante esse detalhe aí das Escrituras. Mas voltando lá para o Êxodo, continuando aí, o versículo 14, aliás, é isso, né? É o 14. Portanto, guardareis o meu sábado. Agora, o 15, que é apenas a continuação, é como se fosse Deus repetindo o 4º mandamento que ele deu a Moisés lá no Monte Sinai. 6 dias trabalhará, porém o 7º dia é sábado. Sábado de descanso, santo ao Senhor. Qualquer que nesse dia de sábado fizer alguma coisa, fazer alguma obra, certamente morrerá. Naquela época, o sacerdote estava ali como se fosse o juiz. E se a pessoa desobedecesse mandamentos que tinha como pena a morte, morria. Hoje nós estamos numa graça. Cristo é longânimo, Ele espera, Ele aceita que a gente se arrependa, e por isso que nós, muitas vezes não, todos não morremos imediatamente como se cometemos um pecado. O nosso sacerdote hoje é o próprio Cristo, que tem longanimidade, tem misericórdia. Mas se a gente continuar, provavelmente no futuro a gente não vai ter vida eterna, né? Se a gente desobedecer ao Senhor. Continuando, agora é o 16. Guardarás, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo, ou seja, eternamente. 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal, para que lembre, para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo que nela há, e o 7º dia descansou. Deus volta lá para o Gênesis 2:2, lembrando por que o sábado é importante. Qual é o significado? É uma comemoração de tudo que se criou. O 17, aliás, o 18 agora, que fala
e deu a Moisés, quando acabou de falar isso com ele, no Monte Sinai. Ou seja, após ele falar tudo isso, o que é que ele dá para Moisés? As 2 tábuas do testemunho, ou seja, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Isso é uma escrita muito importante, os 10 mandamentos, porque é o único escrito que Deus escreveu. Ele ditou para Moisés que iria escrever, e escreveu e entregou para Moisés escrito. E por 2 vezes Deus escreveu essas tábuas. Porque essa aí, Moisés, ao chegar com as tábuas da lei, desceu do monte, o povo estava rebelado em torno de um bezerro de ouro, porque Moisés tinha passado muito tempo fora e o pessoal sentiu a falta de um Deus na vida deles, e eles construíram um bezerro, dizendo que era o Deus. Na decepção, vocês vão ver lá no capítulo 32 que Moisés quebra as tábuas, mas o Senhor pede para Moisés voltar lá com outras tábuas, essa agora feita pelo próprio Moisés, lavrada, e o Senhor vai lá e escreve de novo. Portanto, irmãos, não é uma alienação, não é uma bobagem. O dia de hoje é um dia importante. Se a gente puder, o máximo, conservar ele separado para as coisas espirituais, que a gente façamos isso. Tem pessoas que dizem, vocês não comem hoje? Vocês não fazem isso hoje? Vocês não tomam banho? Vocês não. Isso aí não é um trabalho, é uma coisa do dia a dia. Mas a gente procura não ver uma televisão, porque é uma coisa que vai nos levar para as coisas que não tem a ver com Deus. A gente vai evitar de fazer aquelas tarefas laborosas. A gente pode deixar uma faxina para amanhã, ou para antes, né? A gente pode fazer a comida principal ontem, ou deixar para fazer depois do pôr do sol. Isso tudo é uma maneira da gente honrar o nosso Deus. E separar esse tempo para Ele. Porque quem é que não gosta de um tempo para você, né? Às vezes você está conversando numa rodinha de conversa e todo mundo conversando e você querendo um tempo para você falar e você não fala porque ninguém está te dando atenção. Então, tempo é muito importante. Se você quer honrar uma pessoa, dá um tempo para ela. Escuta ela. Conversa com ela. E é isso que Deus quer, que a gente tenha exclusividade. Não fique se dividindo nos dias de hoje entre Deus e as coisas que nos cercam, as coisas desse mundo comum. Essas coisas comuns do mundo a gente exerce nos outros dias, que a gente precisa trabalhar, precisa dialogar, precisa de interagir, estudar, enfim, tudo bem. Mas os dias de hoje, o caráter do dia de hoje é esse que o Senhor estabeleceu nos 10 mandamentos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos cantar um hino. Vou pedir para a nossa produtora aqui botar o hino 140 e nos ajudar. Hino 140 do Novo Cântico. O hino 140 fala da criação. Alguém puder me ajudar? No princípio Deus criou e a luz formou a terra sem forma, completamente vazia, diluídas águas no se jazia. É o Rei do céu, Criador celestial, suspendeu os celestial.
Quando ao terminar faltou um para dominar, 2 dias trabalhar, encerrou a contagem e enviou o homem conforme a sua imagem. É o Rei dos céus, o Criador celestial, suspendeu os mundos no espaço sideral. É o Rei dos céus, o Criador celestial, suspendeu os mundos no espaço sideral. 6 dias Deus trabalhou, mas o 7º descansou, pois nele realizará as obras que criou e o santificará e nos abençoou. É o Rei dos céus, o Criador celestial, suspendeu os mundos no espaço sideral. É o Rei dos céus, o Criador celestial, suspendeu os mundos no espaço sideral. Amém, que Deus nos abençoe. E vamos fazer uma oração. Em seguida, vamos pedir ao irmão Zé Maria para nos trazer as bênçãos. Senhor Deus, poderoso Criador, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, também o nosso Deus, acreditamos nisso, que o Senhor venha sobre nós com as tuas bênçãos, venha com o teu perdão, perdoa nossos pecados segundo a tua grande misericórdia. Também nesse momento, Senhor, queremos agradecer pela escola que iniciamos em teu nome e também estamos encerrando. Que ela seja instrutiva, que ela seja um meio de nos aproximar de ti. Que crie raiz em nossos corações as instruções que a Bíblia tem nos dado através de ti. Que o Senhor abençoe nossas famílias também, abençoe nossos filhos, nossos familiares, aqueles que se afastaram da tua casa, que venham voltar. Esse mundo está prestes a passar, sabemos disso, Senhor. Mas que a gente esteja separado e preparado para se encontrar contigo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma tarde ao teu lado. Que o Senhor abençoe todos os dirigentes, congregações, abençoa a tua obra de um modo geral. Essas são as bênçãos que te pedimos em nome do Senhor Jesus. E a Ele seja dado honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos cantar um corinho. O irmão Zé Maria nos traz as bênçãos finais. Estamos no dia do Senhor, nossas lutas deixamos para trás. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde e nos dê teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, uma boa semana para todos. Deus permitindo, vamos estar aqui no próximo sábado com mais uma escola sabatina, em nome de Jesus.
Amém.